10 jogos que parecem simples, mas escondem sistemas absurdamente profundos. 10 jogos que parecem simples, mas escondem sistemas absurdamente profundos. À primeira vista, alguns jogos parecem extremamente simples. Gráficos minimalistas. Mecânicas fáceis de entender. Interface limpa. Nada que assuste quem está começando. Você abre o jogo e pensa algo como: ok, entendi. É só fazer isso aqui. 5 horas depois você percebe que estava completamente enganado. Alguns games escondem sistemas tão complexos que a primeira impressão chega a ser quase uma armadilha. Eles parecem acessíveis, quase casuais, mas por trás dessa aparência existe um nível absurdo de profundidade. Economia dinâmica, física detalhada, estratégias complexas, inteligência artificial avançada ou simplesmente sistemas que se conectam de formas inesperadas. Quando você percebe, já está pesquisando guias, vendo vídeos de estratégia e tentando entender como jogadores veteranos fazem coisas que parecem impossíveis. Esses são alguns dos jogos que mais enganam à primeira vista. E que acabam surpreendendo justamente por isso. Rimworld. À primeira vista, Rimworld parece um simples simulador de colônia. Personagens pequenos vistos de cima, gráficos simples e uma interface que lembra jogos clássicos de estratégia. Mas basta jogar algumas horas para perceber que existe algo muito maior acontecendo. O jogo usa um sistema chamado narrador de inteligência artificial, que controla eventos do mundo de forma dinâmica. Tempestades, ataques, crises psicológicas e conflitos internos podem acontecer a qualquer momento. E os colonos não são apenas trabalhadores. Eles têm personalidades, traumas, relações sociais e estados emocionais. Se alguém da colônia morrer, por exemplo, outros personagens podem entrar em depressão. Se alguém odiar outro colono, brigas podem começar. Se as coisas saírem do controle, sua colônia inteira pode entrar em colapso. Resumindo, não é apenas um jogo de gerenciamento. É praticamente um simulador de histórias emergentes. Dwarf Fortress. Existe uma piada famosa na comunidade gamer. Dizem que Dwarf Fortress não é um jogo. É um universo inteiro rodando dentro de um computador. Os gráficos clássicos eram tão simples que pareciam um teclado cheio de símbolos. Para quem olhava de fora, parecia algo extremamente básico. Mas por trás daquela aparência existe uma das simulações mais complexas já criadas. O jogo gera mundos inteiros com história própria, civilizações, guerras, heróis, monstros e eventos históricos que aconteceram antes mesmo do jogador começar. Cada personagem possui pensamentos, preferências, memórias e reações emocionais. Objetos têm materiais específicos, propriedades físicas e impacto na economia. E sim, existe uma regra clássica entre os fãs. Se algo pode dar errado em Dwarf Fortress, provavelmente vai. Factorio. No começo de Factorio, a proposta parece simples. Colete recursos. Construa máquinas. Automatize produção. Pronto. Só que alguns minutos depois você percebe que precisa automatizar mais coisas. E mais coisas. E mais coisas. De repente você está planejando linhas gigantes de produção, calculando eficiência de esteiras, reorganizando fábricas inteiras e tentando evitar que tudo vire um caos logístico. O jogo vira praticamente um simulador de engenharia industrial. Algumas fábricas criadas por jogadores parecem verdadeiras cidades tecnológicas. E quando isso acontece, uma frase costuma aparecer na mente de todo jogador: talvez eu precise reorganizar tudo desde o começo. Soiler, você provavelmente vai fazer isso mesmo. Stardew Valley. Stardew Valley parece um jogo relaxante. Você planta, pesca, conversa com moradores da vila e cuida da sua fazenda. Tudo muito tranquilo. Só que conforme os dias passam, novos sistemas começam a surgir. Relacionamentos com NPCs e eventos especiais. Mineração. Combate. Produção de itens. Gestão econômica. E de repente o jogador está planejando ciclos de plantação, maximizando lucro e tentando completar desafios sazonais antes que o inverno chegue. Algumas fazendas criadas por jogadores parecem verdadeiros impérios agrícolas perfeitamente organizados. Nada mal para um jogo que parece apenas sobre plantar batatas. Into the Breach.
Into the Breach parece um jogo de estratégia extremamente simples. Mapas pequenos. Poucas unidades. Interface minimalista. Mas cada batalha funciona como um verdadeiro quebra-cabeça tático. Você sempre sabe exatamente o que os inimigos vão fazer no próximo turno. Isso significa que cada movimento precisa ser calculado com cuidado. Mover um robô um espaço para o lado pode salvar uma cidade inteira ou causar um desastre. É um jogo que prova uma coisa importante. Complexidade não precisa vir de sistemas gigantes. Às vezes ela vem de decisões extremamente bem desenhadas. Slide Spire. Misturar cartas com RPG parecia uma ideia estranha quando Slide Spire apareceu, mas o jogo rapidamente se tornou um dos exemplos mais perfeitos de design estratégico. Cada personagem possui um estilo diferente de deck. Algumas cartas criam combos absurdos. Outras funcionam melhor em estratégias específicas. E pequenas decisões podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma run inteira. O jogo parece simples no começo. Mas depois de algumas partidas, o jogador percebe que está lidando com centenas de possibilidades estratégicas. Oxygen Not Included. Esse jogo pode parecer um simples simulador de colônia com personagens fofinhos. Mas não se deixe enganar pelo visual cartunesco. Oxygen Not Included simula uma quantidade impressionante de sistemas físicos. Temperatura, pressão de gases, circulação de líquidos, eletricidade e produção de recursos. Se algo estiver errado, sua colônia pode sofrer consequências bem desagradáveis. Sem oxigênio, por exemplo, os colonos param de respirar, o que, convenhamos, costuma ser um problema relativamente sério. O jogo exige planejamento constante e entendimento profundo de seus sistemas. É quase uma aula de engenharia, mas com personagens que parecem saídos de um desenho animado. Terraria. À primeira vista, muita gente pensa que Terraria é apenas um Minecraft em 2D. Essa comparação não é totalmente errada, mas também não faz justiça ao tamanho real do jogo. Terraria possui centenas de itens, armas, chefes e biomas. A progressão é gigantesca. Existem sistemas de crafting complexos, eventos especiais e combates que exigem preparação estratégica. E quando você acha que já viu tudo, aparece mais um chefe gigantesco para testar sua paciência. Ou sua sanidade. Ou os dois. Noita. Noita parece um simples roguelike em pixel artigo. Mas existe um detalhe importante. Cada pixel do jogo possui propriedades físicas. Isso significa que fogo se espalha, líquidos reagem entre si, explosões afetam o ambiente e praticamente tudo pode interagir de formas inesperadas. O sistema de criação de magias também permite combinações absurdas. Jogadores já criaram feitiços capazes de destruir mapas inteiros em segundos. O problema é que às vezes essas criações também acabam destruindo o próprio jogador. Acontece. Kenshi. Kenshi parece um RPG sandbox simples. Mas poucos jogos oferecem tanta liberdade. Você pode montar um exército, virar comerciante, construir cidades ou simplesmente tentar sobreviver em um mundo brutal. Não existe caminho obrigatório. E o mundo não gira ao redor do jogador. Se você perder uma luta, pode ser capturado. Se entrar em território perigoso, pode simplesmente morrer. O jogo não tem pressa em explicar nada. Mas quem insiste descobre um dos sandboxes mais complexos e imprevisíveis já feitos. Quando simplicidade esconde genialidade. Nem todo jogo precisa de gráficos realistas ou interfaces cheias de informações para ser profundo. Às vezes, os sistemas mais complexos estão escondidos sob uma aparência simples. Isso torna a descoberta ainda mais divertida. Porque o jogador começa achando que está entrando em algo pequeno. E aos poucos percebe que encontrou um sistema gigantesco cheio de possibilidades. Quando isso acontece, o resultado costuma ser o mesmo. Horas viram dias. Dias viram semanas. E aquele jogo aparentemente simples vira um dos mais memoráveis da sua biblioteca. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus. Pessoal, que alegria imensa! Hoje quero abrir meu coração e agradecer de forma gigante a todos vocês que fazem parte dessa família incrível do Nitrotube, o Casa dos Leléus. Chegamos a 333 inscritos e isso não é apenas um número,
É a prova viva de que cada vídeo, cada comentário, cada curtida e cada compartilhamento está construindo algo especial junto comigo. Vocês são a energia que move esse canal. Cada inscrição representa confiança, apoio e carinho. É como se cada um de vocês tivesse colocado um tijolinho nessa casa maluca e divertida que estamos construindo juntos. Sem vocês, nada disso faria sentido. Quero que saibam que cada vez que vejo o número de inscritos crescer, eu não penso apenas em estatísticas, mas em pessoas reais que escolheram estar aqui, que se divertem com o conteúdo, que dão risada, que aprendem, que se emocionam. Vocês são parte dessa jornada e eu sou eternamente grato por isso. Esse marco de 333 inscritos é só o começo. Vamos continuar crescendo, trazendo mais vídeos, mais ideias, mais loucuras da Casa dos Leléus, sempre com muito carinho e dedicação. E eu prometo, vou dar o meu melhor para que cada vez que vocês clicarem em um vídeo, sintam que valeu a pena estar aqui. Obrigado de coração, família NitroTube. Vocês são incríveis e juntos vamos muito mais longe.